equipes mais qualificadas, e aí você percebe a qualidade dos jogadores, né? Tá difícil, joga no Arrascaeta, tá difícil, aparece o Bruno Henrique, daqui a pouco vem o Felipe Luiz lá de trás, o Isla que passa igual com muita facilidade na linha de fundo para dar opção para quem está no meio campo, o Diego, que para mim é importantíssimo nesse meio campo, porque ele consegue aliar a experiência com a qualidade que ele tem, então é aquele líder que não precisa ficar fazendo, né, aquele gestual, aquela coisa toda, mas só a presença dele ali já ajuda, então os caras respeitam, então é um Flamengo muito forte mesmo. Ô Pedro, você tá na tela, vou até pedir pro diretor de TV já colocar no lugar do Zé Elias o Mauro Naves, que daí eu já jogo um tema pros dois, que é justamente a pergunta que estava na tela. Na hora que eu fui jogar, mudaram. É aquela coisa, né? Televisão tem dessa, né, Mauro? Era Ceni se aproximando do Jesus. O Zinho falou sobre isso da intensidade. Olha lá, Rogério tem estilo próprio ou copia Jesus? Quando eu vejo a escalação, eu vejo mudanças. Boas mudanças. Já foi assim na reta final do Brasileirão. Mas teve essa história da intensidade que o Zinho bateu na tecla. Quando se fala, e eu li muito isso hoje, de analistas, comentaristas, olha, pareceu o Jesus e tal. É a história da intensidade ou é a escalação em si que quando eu bato o olho eu vejo diferenças importantes? Pedro e Mauro, joguem junto essa aí. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, Mauro, tá na tela aqui comigo. Boa noite ao Zinho, boa noite ao Zé. Antes, se vocês me permitirem, queria só um registro rápido. O Zé sempre brinca com as minhas camisas, né? Ele até perguntava aqui antes do programa por que eu estava com a minha camisa preta hoje aqui, não foi por acaso. Um pouco antes do programa a gente teve agora a confirmação do CONAS, né? Que é o Conselho Nacional das Secretarias de Saúde. Passamos dos 4.000 mortes diárias. A gente está sempre aqui debatendo, tentando seguir, falar de futebol ainda rolando, por mais que de maneiras controversas, tira de uma cidade, coloca na outra. Mas a gente está num dia aí para lá de triste. A gente vai seguir falando, a gente vai seguir tentando levar informação, entretenimento muitas vezes, esse sorriso, mas não está fácil. Vamos em frente, Felipe, falando de Flamengo agora, falando deixa eu só aproveitar. Deixa eu só aproveitar esse momento. O nosso amigo Thiago Alves, aqui nos canais esportivos da Disney, perdeu o pai hoje de Covid, então aqui um abraço ao Thiago Alves e a todas as famílias que estão sofrendo esse momento terrível. É uma tragédia atrás da outra. Aliás, são várias, né? São milhares de tragédias por dia. Então, um abraço ao nosso amigo Thiago Alves. Vai lá, Pedrão. Não estamos descolados nem separados da realidade no país. E falando ali da sua pergunta sobre intensidade, sobre escalação, eu vou discordar bastante. Parece que a gente vai ficar eternamente num looping aí de procurar comparar, normal, né? Até pelo modelo de sucesso que foi o time do Jorge Jesus. Sempre querendo comparar. Parece com Jesus, se aproxima de Jesus, o que tem de Jesus? Mas não, tem muito de autoria, tem muito de assinatura, tem muito de dedo de Rogério. A intensidade que o Zinho registrou, que ele falou, e eu concordo, o Flamengo apresentou uma intensidade, já tinha resquício de intensidade no jogo anterior, apresentou uma intensidade muito acima do padrão, muito acima do que conseguiu até no Campeonato Brasileiro, que a gente cobrava, né, que não se assemelhava ali à campanha de 2019. Parte muito de jogadores. Há uma vontade, há um interesse, há uma vontade desse Flamengo atual, desse grupo de jogadores, de recuperar aquela hegemonia, se é que a gente pode chamar, aquela fome de títulos que faltou talvez em algum momento de 2020, recuperada aí com o título brasileiro, então vem muito dos jogadores. E sobre o trabalho técnico, não acho que seja uma cópia de Jesus, até porque o sistema é diferente. A base pode ser muito parecida, mas a autoria, por exemplo, quando ele puxa o Arão e ele mantém o Arão, ele tinha um Bruno Viana se apresentando numa boa condição, ele poderia manter, testar um Bruno Viana com o Rodrigo Caio na defesa, colocar o Arão no meio, como era a tal equipe de Jorge Jesus, que a gente insiste tanto em falar, mas não, então tem o dedo, tem uma cara do Rogério, tem um trabalho do Rogério que já pode ser visto, quando tem um Arão na zaga, quando tem Diego e Gerson, com aqueles 4 nomes da frente que todo mundo já conhece na ponta da língua. Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Então, essa formação com o Arão recuado, o Arão jogando o que está jogando, o Diego com o Gerson funcionando muito bem, tem muito de Rogério Ceni. Então, acho que já dá para começar a descolar um pouco da situação do Jesus. Aquela base formada em 2019 é muito importante. O Flamengo entender que com aquela intensidade, com a qualidade que tem, vai chegar longe, é importante. A mentalidade que fica, e acho que isso, Jesus tem muita participação de mentalidade, ficou no jogador. Mas o trabalho técnico, para mim, tem muita assinatura do Ceni nesse momento. Concordo com você, Pedro, mas acho... Não, eu concordo com o Pedro, mas acho assim, que vai demorar para descolar isso, exatamente por ser praticamente a mesma base, em que pese ele agora ter feito a mudança do Arão, né? Mas se olhar os jogadores principais que estão ali, são os mesmos. E daí eu acho que toda vez que, mesmo com o estilo Rogério, o time mostrar intensidade, golear como foi ontem, 73% de posse de bola,
Só no primeiro tempo finalizou 19 vezes, ou seja, tomou conta do jogo, etc. Por causa dessa entrega toda, e a gente vai dar sempre esse nome de intensidade mesmo, de ir lá em cima e não deixar e sufocar o adversário. Quando era o Zé e o meu tempo de repórter com o Zé Elias e Zinho, certamente o técnico dizia para eles, vão marcar os zagueiros lá que eles não sabem sair jogando, vão marcar lá em cima, agora é linha alta, né, Zinho, não sei o quê, não muda muito, mas enfim, era isso. E o Flamengo faz isso muito bem, fez isso muito bem na época do Jesus e tem todas as condições de fazer agora, mesmo tendo o dedo do Ceni, mesmo atuando de forma diferente. Vai ter sempre que jogar bem demais, vão falar assim, olha só que bom, hein, tá parecendo aquele Flamengo de 19 e tal. Isso aí vai ser difícil, mas o Ceni tem que tirar de letra isso e fazer o time ser vencedor. Acho que não funcionaram tanto as mudanças do segundo tempo, mas também o placar já estava tão favorável, né? Não sei, essa história, para que pôr o Vitinho na ala? Ok, será que ele vai usar mesmo isso qualquer dia? Será que o Vitinho é o reserva do Isla? Enfim, botou os meninos no meio campo e tal, mas o jogo já estava muito ganho. Aí aproxima o Muniz, que chegou a ter uma chance, se ele faz um gol aí, que ele teve uma boa chance de fazer... hoje já a gente talvez já tá vendo, dá para jogar o Pedro lá, dá para jogar dois atacantes juntos, Gabigol com o Muniz deram certo, o Muniz fez gol e tal, e ele até teve próximo disso, mas enfim, eu acho que são alternativas, né, para ele ter ali na manga se preciso, porque a base é essa que começou jogando, é essa base, é esse time, Rodrigo Caio recuperadíssimo, o Gerson voltando a jogar bem demais essas duas partidas, nesse retorno aí, esse time... Não, o time está começando a voar de novo, e aí vem já de cara um bom teste aí, um ótimo teste, que é esse jogo com o Palmeiras. E evidentemente o time será o mesmo que começou a partida ontem, não tendo problema aí com o Diego, tal, que estava lá, levou uma pancada no joelho e tal, mas acho que não vai ter, eu digo do Diego Alves, o goleiro, mas acho que vai estar tudo bem. Então é o time para encarar o Palmeiras, e aí sim, mostrar que está voando nesse início de temporada só com 2 jogos juntos, né? Porque teve 2 semanas de preparação ou de descanso, etc. E a partir do que aconteça no jogo com o Palmeiras, se o Flamengo ganha assim com muita autoridade, na segunda-feira a gente vai estar dizendo, é o time a ser perseguido mesmo, olha só, voltou com tudo esse ano o Flamengo e tal, etc. Mas se não for bem sucedido, vai continuar sendo o time a ser perseguido, porque esse Flamengo... No nível que nós estamos no futebol brasileiro, esse elenco aí, é muito difícil dar errado. Vai ganhar tudo? Não sei, não vai. Ou vai, sei lá, mas enfim. Mas vai disputar tudo, muito ali em cima, muito em alto nível. O time é muito bom. Então, muito torcedor vai ficar de olho lá para ver, mas agora é o Palmeiras, não é o Madureira, não é o Bangu. Ok, é o Palmeiras. Mas acredito numa grande apresentação. Pelo que eu vi contra o Bangu, ontem já bem melhor. E principalmente pelo que vocês falaram aí, dessa vontade dos jogadores, né, de estar começando uma temporada com tudo. Na entrevista do Gabigol ontem, além da alegria de se tornar o artilheiro do século, você via nas palavras dele assim, a felicidade de estar crescendo, de buscar recordes coletivos e individuais. Isso aí vai dar discussão, hein? Essa não discussão. Pera aí, não queima a largada não, Mauro. Meu Deus do céu. Não, eu não tô queimando largada nenhuma, não. Até porque eu não vou participar disso, nem o Zinho. Você sabe que os dois... vai! Fiquei sabendo que o Mauro vai correr dessa. Agora não. Jogou o negocinho, mas vai até o final. Não, peraí. Antes, só pra... Diga lá, Felipe. Fala, Maurão. Não. Vou só dizer para o Zé assim, o Zinho pode participar, até porque o Zinho era diretor da segunda passagem lá do Adriano, o Zinho teve que oficialmente anunciar que o Adriano não estava indo bem, etc, e que ia deixar o Flamengo. Então o Zinho viveu muito a segunda parte do Adriano lá, né? E como estamos falando do século, não vamos falar só do momento. Mas esse é outro assunto. Mauro, vamos lá. Momento João Kleber. Para. Daqui a pouco, momento João Kleber. Daqui 5 minutos, Fã de Esportes. Daqui 5 minutos, 8 minutos. Gabigol. Ontem foi a gente jogou esse tema despretensiosamente no programa. E a coisa embolou, meu amigo Pedro e o Zé Elias no intervalo. E aí é aquela coisa, né, Mauro? O Zé Elias tem os cães dele, um Kovacs, não sei o quê. Eu tenho gato. E existe uma máxima que é assim, quando 2 gatos começam a se... Não coloca a mão.
Senão os dois prendem você. Então, o Mauro e o Zinho ontem foram isso. Os dois pegaram os dois assim, ó. Mas hoje não. Espera aí. Mas antes, vamos colocar aí, produção, o comparativo de posição por posição de Jesus, para o Pedro ficar feliz, de Jesus e Ceni. Só pra gente ilustrar. Isso é do ponto de vista de peças, do ponto de vista de jogadores. As linhas de baixo, a versão Jesus. As linhas de cima... então estamos lá, Diego Alves, os dois, aí Rafinha virou o Isla, Rodrigo Caio virou o Arão e por causa do posicionamento até de lado, Mari é o Rodrigo Caio, Felipe Luiz. Aí o Arão como recuou, o Diego nessa posição, Gerson, Everton, aí a sequência é igual, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Eu não sei se alguém me chamou, mas eu ia jogar pro Zé, mas fiquem à vontade para entrar, não tem essa não. Acho que foi Zé. E aí, Zé? Time de Jesus ou time de Rogério Ceni? Não, assim, o que você acha aí que o Ceni das mudanças, inclusive, mudou bem? Não necessariamente para melhor, mas assim, tirou, não vou dizer um coelho da cartola, mas, sabe, ele pegou um time que não estava necessariamente funcionando igual, até porque algumas peças mudaram e fez o que fez. Sim, essa mudança do Rogério Ceni com o Ilharão tem várias formas de você enxergar. Existe a forma de você enxergar uma questão tática, que ele encontrou um jogador que pode facilitar um pouco na hora da saída de bola, porque é um cara que tem essa mobilidade e tem essa projeção também, porque o Ilharão, antes de ser o primeiro volante, ele era aquele cara que o elemento surpresa, né, vamos dizer assim. Então acho que essa adaptação o Rogério fez, você pode falar, não, beleza, o Rogério acertou tal, mas ao mesmo tempo precisa entender o porquê que o Rogério fez essa movimentação. O Rogério fez essa movimentação porque os outros dois zagueiros que estavam lá, ou que estão lá, que é o Gustavo e o Léo Pereira, não passavam confiança nenhuma. Né? Então por isso que ele fez esse tipo de situação. E o que aconteceu? Quando o Diego entra em campo e faz os jogos, né, a qualidade que o Diego apresentou quando ele entrou, isso fez com que o Rogério Ceni, opa, peraí, eu posso fazer isso. Até porque o posicionamento e a forma de jogar do Flamengo força as equipes adversárias a recuarem. É natural isso. Quando o Flamengo teve equipes que jogou contra o Flamengo, né, e pressionou e jogou em cima talvez do Arão, né, partiu para cima do Flamengo, também jogou de igual para igual, o Flamengo teve dificuldades, né? Então assim, tem várias formas. É lógico que é méritos do Rogério em relação a isso. Agora, não dá para você dizer que o time do Rogério Ceni é o time do Jesus, até porque o do Jesus já ganhou, já conquistou e já nos mostrou do que foi capaz. O Rogério Ceni está num comecinho de trabalho, né, que demonstra, dá alguns ótimos sinais, mas é como eu falei, a gente tem que esperar um pouco, porque os grandes confrontos, os grandes enfrentamentos, daqui a pouco eles virão, não desmerecendo o que o Flamengo está fazendo hoje, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, né, daqui para lá na frente, o próprio jogo contra o Palmeiras pode dar um pouquinho a dimensão daquilo que esse Flamengo pode se tornar. Mas se você fizer uma comparação, o time do Rogério Ceni com o time do Jorge Jesus, é lógico que você vai ver o time do Jorge Jesus, porque é o que você tem na cabeça já e o que conquistou títulos. O título conquistado pelo Flamengo, do Rogério Ceni, não foi um título que conquistou todo mundo. Tanto é que no mesmo dia, na mesma hora, quando o Flamengo comemorava o título, tinha uma hashtag pedindo a saída do Rogério. Ô Zé, só uma coisa aqui, vai lá, Pedrão. Só para complementar duas coisas que o Zé falou que eu acho interessante. Ele lembra muito bem o momento da entrada do Arão. O Rogério, naquele momento, ele era questionado. Uma derrota ou 2 tropeços poderiam tirar ele do cargo. Ele banca o Arão. Quando ele banca o Arão e sai a notícia que ele testa essa formação com o Arão, uma chuva de críticas. Acho que nem 10% da torcida foi capaz ali de aplaudir ou dar um voto de confiança, principalmente quando ele puxa o Diego também. Diego, que era visto como um cara que não tinha exatamente tanto fôlego para suportar uma partida, virou um jogador quase de segundo tempo, de compor elenco, de ajustar uma situação de meio de campo, de segurar a bola, e não. E ele bancou, ele teve a coragem ali. Então acho que tem muito mérito também a partir disso, porque muita gente com o cargo balançando na cadeira que é o Flamengo. O Zinho teve lá recentemente como dirigente até. Aquela cadeira ali, quando balança o cargo, você sabe que 1 ou 2 tropeços você pode perder o emprego, ele bancou de fazer essa mudança. Então acho que tem muito mérito também por isso, Felipe. Só para finalizar, que eu sei que você tem que tocar daí. Chegou a hora, não, mas agora chegou a hora, senhores. Meu amigo. Agora é a hora que todos estavam aguardando. Senhores, para vocês que não acompanharam o programa ontem, antes do jogo, nosso programa foi antes desse jogo do Flamengo, a gente levantou a questão, olha,
o Gabigol está a 2 gols de virar o artilheiro do Flamengo no século. E a gente falou, ele é o jogador do Flamengo do século, o símbolo. Até porque dá discussão isso, muita discussão. Se a gente pegar o ano de 2019, não há uma unanimidade. E óbvio que 2019 foi o maior ano do Flamengo deste século. E talvez rivalize com 81, como os 2 grandes anos. Há outros também, mas estamos falando de Libertadores, 81 teve Mundial também. A gente pode puxar Bruno Henrique, Arrascaeta, tem debates. Quem brilhou mais? Só que, para muita gente, o Gabigol foi o símbolo, pelos gols na final da Libertadores, pela questão midiática, é a pose na hora de fazer gol, é o cabelinho que todo mundo imita, papapá. E aí, na reta final do debate, eu tava quieto, porque eu ia jogar o nome, e o Zé citou o Adriano. Mas peraí, tem um Adriano, né? Que não foi tão campeão assim, é verdade, mas é o Adriano. Nascido no futebol pelo Flamengo, foi pra Europa, virou imperador, voltou e um cara muito querido. Então agora, a gente vai falar, mas antes de começar o debate, vamos colocar na tela, produção, Gabigol versus Adriano. Números, detalhes, vamos lá. Vamos lá. Aí a pergunta é diferente, quem é mais importante, mas a gente vai ter um tempinho para debater as diferentes vertentes desse assunto. 73 gols em 105 jogos, uma média de 0,7 gols por jogo, uma passagem 19 a 21, 7 títulos conquistados, e entre os quais títulos muito importantes, como a Libertadores. Adriano, 43 gols em 83 jogos, média de 0,8 por jogo, 3 passagens, 2000 a 1, né, 2000 e 2001. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.